Queria trazer mais uma palavra aqui para a gente seguir nosso dia fundamentado naquele que é a rocha eterna, Jesus Cristo. E essa palavra está lá em João, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Hoje em dia, com tantas opiniões a serem dadas e num mundo tão caótico que a gente está de opiniões opostas, às vezes parece que aquilo que a gente quer dar opinião é na urgência de falar o que é certo. É de falar a respeito do que eu tenho de entendimento aqui que suplanta ou é superior ao entendimento de todo mundo. E o chamado de Jesus nessa passagem aqui é muito peculiar, porque se você for observar um pouco antes, ainda no Evangelho de João, Jesus ele decide não ir à festa das cabanas, apesar de seus irmãos estarem dizendo para ele: você tem que sair daqui do interior, aqui você não vai ficar conhecido, você tem que ir lá para Jerusalém, para a capital, que lá o bafafá está acontecendo, vai ter a festa lá, a gente vai para lá. E aí Jesus ele decide não ir com os irmãos e vai depois sozinho, e chegando lá começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, as pessoas, ao ouvirem falar que ele está ensinando, começam a falar mal dele, dizendo que ele está fazendo blasfêmia. E aí o trecho que a gente leu aqui mostra as pessoas dando de cara com ele ensinando. E ao verem os seus ensinamentos, ficarem boquiabertas, dizendo: como é que esse cara sabe tanto? Sem ter o conhecimento de estudo formal que talvez alguém de muita proeminência teria. Isso nos mostra a caminhada simples de Jesus, de apesar de não ter participado talvez das maiores escolas e ter sido um aluno proeminente de algum grande intelectual, a paixão por ouvir a Deus, a paixão pela própria verdade da palavra, como a própria Bíblia fala, ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. A busca pelo amor mesmo ao que era a verdade de Deus, a voz de Deus, faz com que isso se transforme em sabedoria. Lógico, ele é o Deus do universo, mas Jesus Cristo naquele momento estava testemunhando a respeito de como a gente deve testemunhar. E a gente não deve testemunhar com sabedoria própria, a gente deve testemunhar a partir daquilo que Deus fala para nós. Nesse momento onde as informações elas são divulgadas no WhatsApp com uma velocidade muito grande, e muitas delas, na verdade, queria que você percebesse muito, que normalmente as verdades que mais nos chateiam e mais elevam o nosso coração em ebulição para ter que justificar o que é certo, percebam que é uma mensagem absurda que exige uma resposta urgente. E uma resposta urgente que, na verdade, significa repassar para várias pessoas. E você acaba colocando aquilo ali como sendo um grande ensinamento porque tem um vídeo absurdo mostrando alguma coisa que está acontecendo. Nós somos pressionados a dar opiniões a respeito das coisas. E muitas vezes essas opiniões vêm a partir de homens. E Deus nos chama a buscar um ensinamento, inclusive no meio das praças, que não reflita aquilo que são as pressões que você talvez tenha que dar, dizer: não, isso aqui está errado, eu vou botar alguma coisa. Você não tem que responder a nada. Você tem que testemunhar de quem Deus é. Então você tem que ser a pessoa mais amorosa possível, mais paciente possível, mais compassiva possível. Deus não precisa, eu tenho falado muito isso nesse tempo tão caótico lá na igreja, Deus não precisa da nossa defesa. Ele precisa que a gente encontre quem é que precisa da nossa defesa, para que a gente, em amor, o defenda como Cristo veio em nosso favor para salvar a nossa vida. Deus não precisa da nossa defesa. Ele sabe muito bem se defender. Na verdade, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele quer que, quando a gente entenda o caráter dEle, a gente busque, então, não discernir quais são as coisas certas do momento e ensinar uma coisa que é da nossa parte. O que é que Deus está falando com a gente?
A gente não precisa ensinar ao mundo teorias mundanas. A gente não precisa ensinar ao mundo a obedecer a Deus, como a gente falou da outra vez, dizendo que é para obedecer. A gente precisa testemunhar em tempos de tanto caos o que é ser uma pessoa convicta que não se abala. O que é ser manso no meio da turbulência. O que é ser compassivo com aqueles que mais te rejeitam ou mais te colocam contra a parede. Quem é a pessoa que talvez você tenha mais dificuldade de falar? Qual é a situação pela qual você acha absurda? Olhe para a situação mais absurda que te tira do sério. Como é agir como Jesus em amor àquelas pessoas? Como é agir como Jesus, se colocando no lugar delas e talvez perguntando, até mesmo, antes de ensinar, como é que você está? Ouça mais, talvez um dos maiores ensinamentos a respeito da verdade e no mundo tão caótico que a gente tem hoje, é a gente parar em alguém que a gente até discorda e dizer, eu queria te ouvir. Por que é que você coloca desse jeito aí? O que é que mais te afronta dentro do coração? Deixa eu entender um pouco essa raiva aí que está aí dentro, ou então esse desconforto que você tem dentro do coração. Que as pessoas que você vê, talvez com mais dificuldade, sejam as pessoas com as quais você mais busca ouvir. E pedir mais discernimento a Deus em espírito, para ser usado por Ele, para transformar aquilo ali com algo que não é desse mundo. Nossa estratégia não está aqui. Nossa estratégia vem da parte de Deus. Então, nosso ensinamento é testemunhar a respeito dele. Deus abençoe.